chamei essa corrente de J, vamos chamar essa corrente aqui de, então, de J maiúsculo, e essa corrente aqui de K maiúsculo. Vamos ver se isso aqui faz sentido. Então eu teria uma fonte, eu teria duas correntes. Quer dizer, em vez de ter ρ e uma corrente, eu tenho duas correntes vetoriais. Se eu tirar a divergência disso, divergência do rotacional é zero. Então essa corrente ela satisfaz uma equação tipo continuidade. Ela é uma corrente tipo estacionária. Divergência de J igual a zero. Mas, se eu tirar, por exemplo, a divergência dessa equação, aqui, se eu tirar o DDT do K, eu vou produzir um DDT do φ, tá certo. Então vamos ter que eu tirasse, então que eu peguei, se eu tirasse, ou então se eu tirasse uma derivada temporal dessa corrente, se eu tirar o rotacional disso aqui, o rotacional do gradiente é zero. Vamos tirar o rotacional dessa equação, o rotacional do gradiente é zero. Rotacional, aí eu vou ter beta, DDT, rotacional de W. Isso aqui vai dar alguma coisa, mais rotacional de K. Agora, o rotacional de W é J. Então eu tenho uma equação de continuidade. Ó. Só que não é uma equação de continuidade com divergência, com rotacional. A derivada temporal dessa corrente, mais, porque isso aqui está fazendo o papel de DDT de ρ, mais divergência do J, igual a zero. Então eu tenho duas equações de continuidade. Então está começando a fazer sentido esse sistema. Eu estou com alfa e beta. Por que eu estou deixando alfa e beta livres? Porque eu quero que no fundo esse sistema seja relativístico. Então eu quero ter equações de onda com a velocidade da luz aí. Então eu posso ajustar os parâmetros alfa e beta para ver se sai alguma coisa tipo d'Alembertiano igual a zero. Então vamos ver. Então eu estou só montando o sistema com vocês. Então, do ponto de vista, assim, só dos argumentos fundamentais, primeiros princípios, né? Então, tem dois campos vetoriais. Quero escrever um sistema tipo eletromagnético para esses dois campos vetoriais. Então, um campo suporta a propagação do outro, como acontece no eletromagnetismo. dEdt gera B, dBdt gera E. dBdt gera E e dEdt gera B no vácuo. Vamos colocar corrente. Então, o único jeito de colocar corrente aí é no rotacional do W, porque a derivada temporal do φ, ela só pode servir, ela só pode entrar na equação de divergência do W. E a derivada temporal do W só pode entrar, claro, na equação do gradiente do φ. Então, isso aí. E aí eu botei duas correntes para poder fechar algum tipo. Então, a equação de continuidade aí seria, eu teria um sistema de equações de continuidade um pouquinho estendido. Eu teria uma corrente, essa corrente tem divergência nula, mais a derivada dessa corrente, mais o rotacional dessa corrente é igual a zero. A parte com o fator beta que apareceu aqui parece. Não é importante. Depois a gente vai acertar isso. Daria um exercício para você. Dentro dessa tarefa, o primeiro exercício seria vocês entenderem essa estrutura de corrente. O que significa uma equação de continuidade com uma grandeza vetorial? Não tem mais uma continuidade com uma grandeza escalar. Eu não tenho DDT de ρ dando divergência de J. Eu tenho DDT do J dando rotacional de K. Como é que eu interpreto essa equação? Quer dizer, o que está conservado aqui? E por que eu tenho duas correntes? Que sistema pode ser esse? Né? Então, eu não tenho uma carga. Nesse sentido, esse problema ele carece da existência de uma carga. Eu não tenho uma carga. Eu tenho já vetores. As fontes são dois vetores. Se o problema é estático, o DDT do J é zero. Se o problema é estático, eu tenho rotacional de K igual a zero, divergente de J é sempre zero, em qualquer caso. Então, no caso estático, eu tenho duas correntes. Então, eu tenho um problema que só tem fontes de corrente. E quando eu boto uma carga em movimento, fica muito claro. Quando eu pego uma carga, está em repouso, está aqui. Quando eu boto uma carga em movimento, o que ela gera? Uma linha, que é a corrente, que é um vetor J. Então, uma carga em movimento, lei de continuidade, e se eu pegar uma carga que está num ponto delta, carga por de fora, se eu colocar em movimento, eu vou gerar o DDT disso aqui, quer dizer, aí o x vai ser um x de t, quer dizer, eu vou ter uma função, a densidade vai ser DDT de menos o x da partícula, né, vamos dizer, o x da coordenada espacial, menos o x da partícula da carga, né, vou botar o x da carga no instante t, então isso aqui, em cada instante de tempo,
a partícula, a carga está num ponto X do espaço. Então, naquele instante de tempo, essa função delta está levando a posição parecida. Quando eu derivar isso em relação ao tempo, a gente vai produzir a derivada da função delta, né? Eu vou produzir aqui produzir a velocidade, derivar o x em relação a t. Então, isso aqui vai me dar alguma coisa do tipo QV, e aí aqui é a função delta. A derivada da função delta. Então, eu produzo o ρ. Então, ou seja, a carga em movimento ela produz uma corrente vetorial, que é no fundo a sua velocidade. No fundo é isso aqui. É ρ vezes v. Vou colocar assim, deixa eu parar isso aqui. Então, nesse caso, eu tenho se o problema é estático, eu tenho divergência de J igual a zero, rotacional de K igual a zero. Se eu colocar a corrente J, se eu tiver um diferencial de a corrente J está no jeito, se eu começar a me mover, eu vou dar, pelo meu movimento, eu vou ver essa corrente se deslocar. Então, eu vou começar a gerar uma corrente K. Então, o meu problema, na verdade, o problema estático, ele pressupõe a existência de duas correntes. Uma corrente, quando se movimenta, um vetor, quando ele se movimenta, ele gera uma superfície, né? Então, uma carga, quando ela se movimenta, uma carga pontiforme se movimentando, ela gera uma linha de universo. E a essa linha eu associo a corrente. Agora, se eu tenho um vetor e esse vetor se movimenta, ele vai gerar uma superfície. Não uma linha de universo, mas uma superfície de universo. Então ele vai se movimentando e gerando uma superfície. Então, o que está acontecendo com o meu campo eletromagnético? O meu campo eletromagnético, ele é emitido. Essa carga está se movendo, né? O meu campo eletromagnético interage com J. Né? Tem J escalar A, tem o Q, φ. Essa interação eletromagnética. A carga interage com o potencial, a energia potencial de interação, você lembra lá, né? Q vezes o potencial, a carga vezes o potencial no qual ela é colocada, e a interação de uma corrente com uma carga, de um potencial motor, é isso aqui, interação magnética. Então, significa que eu estou gerando uma superfície. Então, uma superfície, eu teria dois vetores, né? Tem uma superfície, uma linha caracterizada por um vetor, uma superfície caracterizada por dois vetores, né? Eu posso pegar o elemento infinitesimal de área, eu tenho dois vetores infinitesimais. Então, na verdade, quem vai se acoplar nessa corrente aqui vai ser um campo de uma natureza distinta, vai ser um campo que tem que ter dois índices vetoriais, então vai ter que ser um campo de natureza matricial. É como se eu tivesse um campo φ com dois índices em J. Em vez de ter um campo eletromagnético aí, que se acopla com essa corrente, um campo φ que se acopla com essa carga, eu teria o campo φJ que tem que se acoplar com essa corrente, com esse elemento de linha e esse elemento de linha. Então eu teria um problema, basicamente, que eu estou descrevendo um objeto estendido que está se deslocando. É como se fosse uma corda. Em vez de eu ter a interação de um objeto pontiforme irradiando, é como se eu tivesse uma pequena corda se propagando, e essa corda é o objeto carregado. Essa corda é caracterizada. Então, na verdade, eu tenho um problema tipo um objeto estendido gerando essa radiação. Seria a radiação gerada por um objeto estendido. Por exemplo, um monopólio magnético, tá? Então, vamos lá. Então, vou completar o nosso programa. Vou ver que eu perco um pouquinho mais de tempo na aula de hoje, não faço o resto, mas para a gente poder. Sabe que eu acho que é importante a gente fazer essa cozinha, né? Ver a comida sair. Estou preparando a comida, né? Estou botando a comida pronta na mesa, não. Então vamos lá, a gente já descascou algumas coisas. Já descascamos os legumes, né? Agora eu tenho que cortar o legumezinho aí, né? Qual é o próximo passo na minha cozinha aí? É ver se isso aí satisfaz uma equação de onda. Queria ter um sistema relativístico. Então, tudo indica que esse sistema tem a ver com alguma lei de conservação. Vamos ver agora para que eu tire a equação de onda. A equação de onda a gente sabe, é só tirar DDT de cada campo, né? Vamos ver se a gente pode gerar a equação de onda a partir daí. Aí então eu vou fazer uma coisa mais perversa um pouquinho. Então, naquele exemplo eu gerei esse, construí com vocês. Agora eu vou deixar o exemplo mais perverso, que é vocês sozinhos construir o que o Dória pediu, um exemplo com dois campos vetoriais. Então, vendo essa cozinha aqui, eu vou deixar, fazendo esse prato básico, eu vou deixar para vocês um prato um pouquinho mais elaborado, com dois vetores, tá certo? Então, depois vamos passar da comida italiana para a comida japonesa, é mais complicado. Vamos deixar depois, faz conta, vocês estão preparando aqui uma lasanha, uma tortellinha aí, que é mais simples, depois vou deixar para vocês aí um sushi bem complicado. Vamos lá. O
que eu posso fazer? Vou derivar em relação ao tempo essa equação aqui. Então, eu vou ter divergência, esse vai me levar. Divergência do W igual a alfa d2 dt2 do φ. Então, eu gostaria de ter uma equação de onda para φ. Então, eu gostaria, de uma certa maneira, produzir um laplaciano de φ. Para eu produzir um laplaciano de φ, o ideal é tirar a divergência da última equação. Então, se eu tiro a divergência da última equação, então aqui eu tirei o ddt para produzir a derivada segunda do tempo do φ. E aqui eu tiro uma divergência, que eu produzo o laplaciano do φ. Então, se eu tirar a divergência aqui, eu vou produzir mais beta ddt. O que isso aqui dá? Divergência do W. Vamos supor que eu estou fazendo o seguinte, vamos supor que eu estou fazendo no vácuo. Quero ver a equação, quero ver se no vácuo eu ganho a equação de onda. Vamos colocar assim. Quero ver se no vácuo, no vazio, eu ganho a equação de onda. Um campo gerando o outro, não tem corrente para ajudar. É o E gerando B, o D gerando E só. Vamos fazer isso. Então, se eu pegar a última equação, eu estou tirando a divergência dela para produzir o laplaciano de φ. Beleza. Então vamos dizer que eu coloco esse beta aqui em evidência, coloco esse beta aqui, 1 sobre beta. Agora, a divergência do W, eu já tirei isso. Mas se eu subtrair uma equação da outra, então essa equação aqui, essas duas equações, computando derivada temporal e derivada espacial, supondo que eu não tenho nenhum escrúpulo de fazer isso, isso já tudo derivada segunda contínua. Quer dizer, eu subtraindo uma equação da outra, eu subtraindo isso disso, ou essa dessa, eu vou ter alfa d2 dt2 do φ menos 1 sobre beta laplaciano do φ igual a zero. Está com a carinha de uma boa equação de onda. Desde que eu traga esse alfa, esse beta para cá, multiplica essa equação por alfa beta, parece que alfa beta deveria ser 1 sobre C2. Se eu tomar alfa beta igual a 1 sobre C2, eu estou ganhando uma equação de onda. Se alfa beta for igual a 1 sobre C2, o que eu tenho da Lambertiano de φ igual a zero. Então eu tenho uma radiação se propagando com a velocidade da luz do passo. Faz sentido. No primeiro passo, né? Tem que ver se vai acontecer o mesmo com o dado. Então a gente já fixou uma relação entre alfa e beta. A gente agora está amarrado. Alfa e beta tem que ser 1 sobre C2, eu não posso deixar de ganhar uma equação do dado. Agora eu vou derivar a última equação em relação. Então, só o primeiro ponto. A gente já entendeu a estrutura de correntes, entendeu que existe uma lei de conservação. Fisicamente, nós entendemos que o que deve estar acontecendo é que esse sistema deve estar gerando, deve estar descrevendo a radiação gerada por um objeto estendido que se propaga no espaço. Ou seja, uma cordinha se propaga. Alguma coisa que essa corda carrega, tem um número quântico, que é uma física. Essa física gera um campo vetorial e um campo escalar. Tá? Então é mais ou menos o que está acontecendo. E esse sistema pode ser relativístico desde que alfa e beta sejam um sobre C2. Vamos fazer agora, vamos tirar a equação de onda para o W. Vamos tirar o DDT dessa equação. Então eu vou ter gradiente do dφ dt beta d2 dt2 no dado. Então a gente vai produzir uma equação de onda no dado. Primeira equação lá, ela já está me dando. Agora vou tirar o gradiente daquela equação. O único jeito de produzir um gradiente do φ é tirar o gradiente da primeira equação. Vai ficar gradiente do divergente do W igual a alfa. Vou botar aqui ao contrário. Vamos tirar o gradiente do lado esquerdo. Vai ficar alfa ddt do gradiente do φ igual a gradiente do divergente do W.
como usar a equação de Bhaskara. A equação de Bhaskara diz que no vácuo, o rotacional de W é zero. Nós sabemos o seguinte, rotacional de W, rotacional de W vai ser epsilon I J kappa, epsilon kappa, NN, DN, WN. Então eu vou ter delta de IN, DJ, DI, delta de N, delta de JN, WN, menos delta do IN, delta de JN, divergente. Então, o rotacional do rotacional fica assim, o gradiente, primeiro termo é delta de IN, delta de JN. Então, o gradiente do divergente menos o gradiente do... Fica delta de IN, então ficou I, JN, aqui é J. Então fica gradiente da divergência menos, aí agora o segundo termo fica IN, JN. Então fica menos laplaciano do W. Então, o rotacional do rotacional é o gradiente da divergência menos o laplaciano. Bom, se eu tirar o rotacional então da segunda equação, fica rotacional do rotacional de W. É zero. Óbvio que o rotacional de W é zero, então esse lado é zero. Divergente de W eu tenho. Então, divergente de W, o gradiente do divergente de W é o laplaciano de W. Então, isso aqui acaba sendo, no final do dia, o laplaciano do W. Eu não errei de sinal. Então, o gradiente da divergente é igual ao laplaciano. Já que esse campo tem rotacional nulo, então essa relação vai. Então, se eu agora subtraio uma equação da outra, eu quero produzir a equação de onda. Então, eu vou subtrair essa equação dessa. Isso aqui cancela. Então, nós vamos dividir tudo por beta. Então, divide essa equação aqui por beta e divide essa equação aqui. E aqui, divido essa por alfa, né? Então, aquele termo lá cancela com aquele, então nós produzimos D2, DT2 do W, e aí menos como vai ficar? Alfa beta. D2, DT2, menos Laplaciano do W, então tá igual. Esse aqui dá 1 sobre C2, alfa beta é 1 sobre C2. Eu já acertei, então eu ganho a equação de onda do W. Então, se eu tiver que alfa, beta, esse sistema aqui é relativístico, se esses dois parâmetros alfa, beta valerem, esse produto valer 1 sobre C2, isso aqui me garante. É como se fosse μ0 e epsilon 0, né? É como se fizesse o papel do μ0, as duas constantes do vácuo, vamos dizer, a gente teria. Claro, nesse caso, o vácuo não tem propriedades, né, de permissividade elétrica e de permeabilidade magnética, teria alguma propriedade compatível. É o vácuo não do eletromagnetismo, mas é o vácuo desse objeto estendido, de uma nova física aí, de objetos estendidos. A gente pode até só em analogia, né? Poderíamos chamar isso aqui, sei lá, de alfa zero e beta zero para dizer que a gente está falando de propriedades do vácuo. Então tá legal, então alfa zero, beta zero é 1 sobre C2, é exatamente a μ0, epsilon 0 é 1 sobre C2, né? C2 é 1, C é 1 sobre a raiz quadrada de μ0, epsilon 0, tá certo. Beleza, então a gente construiu um sistema físico. Então a gente está falando o seguinte. Beleza. Então estou dando para vocês, a gente construiu juntos aqui um sistema de dois campos que se autossustentam no vácuo e eles têm origem em correntes externas de natureza vetorial. Então é um problema de eu estar escrevendo fontes multiformes, mas deve estar escrevendo alguma fonte, está descrevendo alguma coisa assim, um objeto desse tipo aqui se propaga, e vai se propagando, vai gerando essa superfície, e essa superfície aqui vai emitindo campo, né? Vai emitindo radiação.
que nem a carga que vai se propagando, vai emitindo campo. De repente, claro, eu vou ter um outro objeto aqui que vai receber essa interação. Então eu vou acoplar essas duas fontes, né? Essa carga vai trocar interação com essa carga por meio desse campo. Então eu poderia perguntar qual é o potencial associado a essa força. Se eu tivesse um problema estático, então esse campo aí está gerando, então, uma tarefinha 1, exercício simples, de eletrostática mesmo. Suponhamos que eu tenha, vou colocar assim, uma fonte, suponhamos que eu tenho um problema estático. O problema estático aí seria, não tem dependência temporal. Então esse campo aqui é zero, esse campo aqui é zero. Essa derivada é zero, essa derivada é zero. Suponha então que eu teria divergente de W igual a zero, problema estático, divergente do W igual a zero, então provavelmente o W é o rotacional de alguma coisa. Rotacional do W igual a J, por exemplo. E o gradiente do φ igual a K. Então, suponha que o meu problema é bem simples. Eu dou o seguinte problema para vocês. Não tem fonte J. Problema, quer dizer, ou eu tenho carga elétrica ou eu tenho corrente magnética, ou corrente elétrica. Então, nesse caso, eu vou fazer a seguinte brincadeira. Suponha que eu tenho essa situação. Não tem fonte J, só tem fonte K. Vocês têm que resolver essa equação. Gradiente de φ igual a um vetor. Suponha que o meu problema seja, suponha que essa corrente K, quais são as leis de continuidade? Divergência de J igual a zero, rotacional de K mais dJ igual a zero. Rotacional de K igual a zero. Então, meu campo, a minha corrente K, ela tem que ter, quer dizer, alguma coisa desse tipo. As minhas equações de conservação seriam divergente de J igual a zero e ddt de J mais rotacional do K igual a zero. Algo desse tipo. Então, se eu tenho essa corrente aqui, então essa corrente aqui tem que ter rotacional nulo. Essa aqui tem divergente zero, e essa aqui teria rotacional zero. Uma corrente que eu vou pegar, uma corrente com rotacional zero, então seria uma corrente que outra vida a gente poderia pegar um campo desse tipo. Então, se eu pegasse um K, que fosse, a minha corrente fosse ao longo do eixo dos eixos. O eixo dos eixos está conduzindo uma corrente, que eu vou chamar de K0, corrente uniforme, na direção Z, e essa corrente está toda concentrada no eixo dos eixos. Então, tem delta de X, delta de Y. Isso aqui lhe dá uma corrente ao longo do eixo dos eixos, uma corrente uniforme, né? Como se fosse um fio infinito ao longo do eixo dos eixos. Então, esse fio infinito vai gerar um fio, cujo gradiente é isso. E esse dado é certo. Então, tentem fazer esse problema. E aí a pergunta que vocês podem fazer é: se eu tiver dois fios infinitos, como é que eles interagem? É problema de eletromagnetismo. Duas cargas. Qual é a lei de Coulomb entre duas cargas? Vocês sabem? É o potencial. Então agora eu tenho dois. Né? Então o problema, eu vou transplantar esse problema, vira um problema de eletromagnetismo para vocês entenderem a interação entre duas correntes, por exemplo, trocando essa interação. Então a primeira parte do exercício seria entender, vamos dizer assim, o limite estático. Calcular o campo φ estático, o escalar estático, sem fonte J. E depois perceber, se eu tivesse duas fontes, quer dizer, uma corrente ao longo do eixo dos eixos, uma corrente paralela, por exemplo, no mesmo sentido e sentidos opostos, se essas correntes podem se atrair ou se repelir. Tá? Então o problema é um problema de eletrostática. Eu vou estudar o limite eletrostático desse sistema. Agora sim, vamos chegar lá na questão que eu estou colocando para você. Tirar a expressão da energia. Então, tirar a expressão da densidade, tirar a equação ddt da densidade de energia, mais a divergência do vetor de Point. Isso no vácuo, vou botar fora do vácuo para poder perceber as forças. Aqui igual termo de fontes. Depois que tiver o vetor de Point desse sistema, vocês podem calcular a derivada temporal do vetor de Point. Então, vocês vão ter aqui o tensor de tensões, a estrutura é sempre essa, tensor de cisalhamento, e aqui vocês vão ter a densidade de força. Isso seria interessante. Vocês verem como é que justamente vai ser a força, vocês vão ter uma expressão análoga à força de Coulomb.
Da mesma forma, se vocês tiverem um sistema desse tipo, vocês pegam um sistema diferente que não seja eletromagnético, como é que vocês podem intuir, né, ou calcular, se for o caso, qual é a lei de força? Esse é o procedimento. Então vocês vão calcular, nesse caso, se chega essa radiação, um campo W e um campo φ, essa radiação é jogada, ela encontra a corrente J e capta qual vai ser, qual vai ser o análogo disso aqui. Só que nesse caso, em vez de ser A e B, é W. Como é que vai ficar a estrutura de força? E com isso, vocês vão poder começar a entender como é que duas cargas interagem. E aí vocês vão saber como é que as correntes interagem com os campos. Então, se eu tiver uma corrente, ela gera um campo, e eu boto a outra corrente no campo da primeira, eu vou tirar qual é a força. Então, vocês vão tirar no fundo a força de Coulomb para esse sistema. Entenderam qual é a metodologia? Tá? Tentem fazer esse exercício. Porque está aparecendo muita coisa nova na física de materiais, está aparecendo muito sistema interessante que vale a pena a gente saber como modelar. Então, de repente, você tem um sistema que você não consegue escrever com as equações usuais, a gente tem que aprender a mexer com essas coisas, né, para poder modelar esses sistemas. Então, isso aqui é como se fosse um eletromagnetismo, né, disfarçado. Quer dizer, tem uma estrutura tipo eletromagnetismo, mas não é interação eletromagnética. Que interação é essa? Pois não, querida? Gabriela, lá fala. O Epsilon é o quê? O Epsilon é densidade de energia. É aquele, o meio, muitas vezes nos livros o pessoal chama de densidade de energia de 1. É a densidade de energia por unidade de volume. Certo? A densidade de energia. Às vezes o livro chama de 1. Muitas vezes eu acho que os livros de eletromagnetismo, Jackson, o Panofsky, os livros em geral chamam. O próprio Heitzmilfer, eu não sei o nosso amigo famoso, aí todo mundo gosta muito que é o que você usa lá na UF? Livro de elétrica lá na UF? Griffiths, isso, eu não sei se o Griffiths usa densidade junto também, é parecido. Beleza, então está claro o problema agora. Está claro o problema agora. Dado um sistema, construir a física desse sistema. Agora eu vou deixar a tarefa 4, que é a tarefa top, né? A tarefa aí. Top 4, vamos lá. Tarefa 4, que é a tarefa mais enrolada. É a tarefa aí já nível de doutorado. Vamos lá. Dá para vocês fazerem, todo mundo já sabe fazer, é só pensar um pouquinho e sentar. Vamos supor então que eu tenha dois campos vetoriais, eu não tenho mais dois campos instalados no vetor, não. Tenho dois campos vetoriais. É um campo chamado de W. Um campo X. Vamos fazer uma brincadeirinha aí. Essa interação eletrofrágil tipo W, campo W e o campo Z. Mas isso aqui não vou descrever uma teoria eletrofrágil, tá? Estou só usando a nomenclatura. Então eu tenho dois bósons vetoriais, o W e o Z. Então eu tenho esse sistema de campo. Quero que um campo seja fonte do outro. Então é claro, como esse sistema aqui tem dois vetores, então eu tenho que tirar a divergência do W, tenho que tirar a rotacional do W, tenho que tirar a divergência do Z. É como no eletromagnetismo. E rotacional do Z. Tá? E aí vocês vão preencher. Claro, quem quiser já pode dizer. Divergência de W igual a ρ. Rotacional de W igual a menos dz dt. Divergência de Z igual a zero. Rotacional de Z igual a dw. Ou seja, faz o eletromagnetismo. Eu não estou falando para fazer o eletromagnetismo, porque o eletromagnetismo está aqui. Varia um pouquinho, já tem que mudar. Né? Se fosse o eletromagnetismo, dá certinho. A divergência de um cara é uma coisa, o rotacional do W seria fazer o papel do rotacional do E e o Z faria o papel do V. Tudo bem, mas não é isso que eu quero. Não quero eletromagnetismo, não. Tentem variar, tentem fazer um outro sistema, se vocês podem, né? Esse sistema com dois campos vetoriais, tá? E aí, para não deixar a nossa amiga do grafeno ir para casa excluída, vamos fazer um exercício de inclusão no tudo. Vamos fazer a tarefa número 5.
que é a seguinte. Suponhamos agora que eu não estou mais trabalhando numa física em 4 dimensões, eu estou trabalhando numa física tridimensional, ou seja, tem uma dimensão temporal, nós já tínhamos falado, a nossa convenção aqui no curso vai ser 1 mais 2. 1 mais 2D significa que eu tenho uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais, ou seja, eu estou fazendo uma física no plano. Então, o meu mundo é planar. Então, eu tenho, eu tenho tempo e tenho as coordenadas, por exemplo, né, x e y, eu poderia usar coordenadas polares, tanto faz. Então, tem esse probleminha aqui. Então, exercício de novo, tipo exercício. Vocês vão montar um sistema que possa descrever o eletromagnetismo em 3 dimensões planares. Então, vamos dizer, vamos supor, eu tenho um escalar, tenho o vetor. Então, suponhamos que eu faça a seguinte brincadeira. Eu pegue, associe, como a gente faz no eletromagnetismo em 4 dimensões. Eu tenho associado ao setor escalar, eu tenho um potencial φ. E associado à parte espacial, eu tenho um vetor A. Então, eu vou construir um eletromagnetismo. De novo, quero construir agora uma interação eletromagnética. A partir de φ e A. Só que agora o meu vínculo é pelo plano. Eu não estou mais no espaço. Então, claro, se eu quiser definir um campo elétrico, vou pagar isso aqui. Deixava só encaminhar para vocês continuarem, montarem as equações. Então, se eu tenho um campo elétrico, vou chamar de E pequeno, porque eu estou no plano, não estou no espaço, esse campo elétrico aqui seja menos o gradiente de φ menos dAdt. Isso aqui é um vetor bidimensional, isso aqui é um vetor bidimensional. E agora, o meu campo B é o rotacional do ar. Só que quando eu vou para 2 dimensões, em 2 dimensões o rotacional não é um vetor. O rotacional só é um vetor em 3 dimensões. Em 2 dimensões o rotacional se eu pegar o rotacional, ele é componente x do rotacional é dy do AZ menos dz do AY. A componente y do rotacional é dz do AX menos dx do AZ. E a componente z do rotacional é dx do AY menos o dy do AX. Se eu estou em 2 dimensões, eu não tenho componente z. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Mas eu também não tenho componente z do meu campo. Então isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Então em 2 dimensões só não sabe isso. A única coisa que eu posso fazer com o rotacional é dx aí tem isso. Então o rotacional não é um vetor, é um escalar. É o escalar. Então isso aqui é a expressão do rotacional. Então o meu campo magnético ele perde a flechinha. O gradiente tem a flechinha, o A tem a flechinha. Mas o B não tem a flechinha, porque ele é o rotacional. O rotacional eu posso escrever dessa forma, em 2 dimensões planares, epsilon e j, pi mais j. Leve típica, epsilon 1, 2, vale 1. Então fica d1 do A2, que é o dx do AY, menos o d2 do A1. Então, o meu eletromagnetismo planar, no grafeno, né, quando se fala do grafeno, que é hoje a estrutura mais planar que nós temos realmente monolayer, né? É uma camada de átomos só, quer dizer, alguma coisa que pode ter uma espessura na faixa do nano, né? De 10 a menos 10 metros, um angstrom, né? Meio angstrom até, é uma estrutura realmente monocamada, né? Atômica. Então isso é um objeto realmente planar, nós perdemos a noção da terceira dimensão. Então, esse sistema aí, o sistema eletromagnético agora, ele não tem, é muito parecido com o exercício que eu fiz com vocês agora cedo. Um campo vetorial e um campo escalar. O exercício que nós fizemos hoje do W e do φ. Nós montamos aquelas equações do W e do φ, é bem parecido com esse, só que esse problema está em 3 dimensões. Quer dizer, lá eu tinha um vetor em 3 dimensões espaciais, e um escalar em 3 dimensões espaciais. Aqui eu tenho um vetor em 2 dimensões espaciais e esse escalar veio em 2 dimensões espaciais. Eu estou em 2 dimensões espaciais, eu tenho um vetor A e um escalar φ. Então, o meu sistema eletromagnético, ele deve ser isso aqui, em 2 dimensões, no plano, quer dizer, numa física planar. Vamos chamar isso aqui de eletrodinâmica planar.
E aí, nós vamos ver que a eletrodinâmica planar, vamos entender na próxima aula, vou deixar isso como tarefa, mas eu vou trabalhar um pouco, vou usar um pouco esse sistema para instruir vocês de algumas coisas. Nessa eletrodinâmica planar, a gente vai ver que a gente vai poder estender a noção do Maxwell. Então, a eletrodinâmica planar, ela pode ser do tipo Maxwell, então ela pode ser puramente maxwelliana, vocês podem ver. Mas aí o que vai estar descrevendo uma eletrodinâmica escalar? Se ela é rica, se ela é pobre? Será que o fenômeno eletromagnético, no plano, ele consegue ser só maxwelliano? Vamos discutir isso. Ou eu posso introduzir uma estrutura nova na harmonia de corrente, uma estrutura de Jan-Simons. E esse Jan-Simons aqui, isso aqui é muito importante em conexão com a supercondutividade, a Heisenberg. Os supercondutores tipo altas, esse termo aqui, essa variante da eletrodinâmica maxwelliana no plano é muito interessante. O grafeno, ele se localiza aqui. Mas eu posso também introduzir, eu posso também ter supercondutividade no grafeno, já se viu isso, a gente pode ter, o grafeno ele pode também permitir a supercondutividade. E efeito Hall, por exemplo, interessante no grafeno também. Então tem algumas estruturas muito interessantes que a gente precisa averiguar melhor como é que fica a interação eletromagnética em 3 dimensões. Depois, os cosmólogos presentes, né? Está sabendo hoje em dia que tem uma grande atividade, pensando que grande parte da comunidade acredita que o nosso mundo seja uma cinco-brana no universo, né? Um universo de branas, que nós possamos viver uma brana 5-dimensional, em que nós, no mundo dos micóbios, nosso mundo é a superfície 4-dimensional de uma cinco-brana, que o pessoal chama na literatura de espaços de ADS. Então, são espaços de antivisível, uma constante cosmológica. Então, nós estamos aqui no ADS 5, como se o universo todo fosse um ADS 5, um mundo 5-dimensional, mas nós vivêssemos numa fronteira minkowskiana, 4 dimensões, desse universo 5-dimensional. Isso aqui, a 5ª dimensão, ela entra perpendicularmente ao espaço do Minkowski. Isso aí é uma tendência, é uma coisa que está ligada a uma visão de cosmologia, a cosmologia de Brandas. Ela vai um pouco nessa direção, baseada na ideia de que esse espaço é a solução das teorias de corda. As teorias de corda, elas dão uma possível estrutura do universo, essa estrutura dessa. Então a pergunta é, o que é o eletromagnetismo no mundo 5-dimensional? O problema todo, quem leva toda a informação da dimensão é o campo magnético. O campo elétrico, ele é muito pobre nesse sentido. Para onde você carrega o campo elétrico, ele vira um vetor daquele espaço. O campo elétrico ele é sempre um vetor do espaço onde você vai, mas o campo magnético ele muda completamente de figura. Vocês viram, o campo elétrico ele continua sendo um vetor do plano. No caso do grafeno, o campo elétrico ainda é um vetor, mas o campo magnético passou a ser um escalar. Se eu desço uma dimensão, matéria condensada, hoje nós estamos já usando fios. Então não tem mais só objetos unidimensionais no sentido planar. Tem também objetos unidimensionais. Eu posso fazer física em uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. Agora, esses chamados nanotubos aí. E aí a pergunta, se eu for fazer um eletromagnetismo em uma dimensão espacial, não tem nem rotacional. Não tem nem campo magnético. O fenômeno eletromagnético ele passa a ser só um fenômeno magnético. Então, o campo magnético ele é muito revelador. Ele sempre diz em que dimensão você está. Se você olhar para o campo magnético, você sabe qual é o seu espaço dentro. Então, se eu estou em 3 dimensões, nós temos nosso mundo. O campo magnético acontece de ser um vetor porque nós estamos em 4 dimensões espaço-temporais, 3 dimensões espaciais. Se o nosso mundo tivesse uma dimensão espacial a mais, ou uma dimensão espacial a menos, o campo magnético deixa de ser um vetor. A dimensão crítica do campo magnético ser vetorial é justamente 3 dimensões espaciais. Então, comecem a pensar um pouco nessa direção. Então, nós estamos fazendo uma física agora, onde o campo magnético não está lá. Os cosmólogos vão fazer uma física onde o campo magnético é o quê?
quando eu estou em 4 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal. Eu estou no universo de 5 dimensões, no ADS. Claro, a ADS5 é um pouquinho diferente, a ADS5, na verdade, é isso, é 2 mais 4. É como se eu tivesse 2 dimensões temporais e 4 dimensões espaciais. Ou seja, é uma superfície que satisfaz essa propriedade. É como se eu tivesse x1 ao quadrado mais menos x2 ao quadrado menos x3 ao quadrado menos x4 ao quadrado menos x5 ao quadrado mais x6 ao quadrado igual a 1 a 2. Como se eu tivesse uma esfera, 6 dimensões, quer dizer, uma esfera com 6 coordenadas, mas esse vínculo dá 5 dimensões. Eu posso escrever o x6 em função de x1 e x5. Então isso aqui é uma superfície 5-dimensional embebida no mundo 6-dimensional. Mas eu tenho 4 direções tipo espaço, 2 direções tipo tempo. Então é um espaço desse tipo. Isso é o nosso ADS. A pergunta aí, você vai fazer física. Vamos pensar, é um negócio sério. Pensa um pouquinho. Mas aí vocês têm que entender, sempre o problema não é o campo magnético. Por exemplo, o grafeno já dá para vocês. Fala aí. Isso faz o campo magnético ser mais importante ou mais influente da forma? Eu penso que sim. Então seria assim, porque o campo magnético, ele te dá uma nítida, ele tem uma nítida relação com a dimensão do espaço-tempo. Ele é muito mais sensível à dimensão do espaço-tempo do que o campo elétrico. Eu acredito que sim, eu vejo dentro do eletromagnetismo, claro que a gente tem EB, PE, mas eu acredito que o campo magnético seja algo muito mais importante. Mas como que justifica isso? Em que sentido você diz justificar por que ele muda? Você também é exatamente matemáticos, mas fisicamente, o que justifica isso? Lembra na aula passada nós discutimos um pouco nessa direção, claro, foi uma discussão muito preliminar, mas o que justifica isso é onde é que está o cerne da interação eletromagnética. O cerne da interação eletromagnética está nos potenciais. Qualquer partícula, ela percebe o potencial. Seja na mecânica clássica, o hamiltoniano, ele vê o fio A, ele não vê o ego. Quem vê o ego é a força. É um conceito mais newtoniano. Então, o fio A, se você tem um potencial escalar e um potencial vetor, o potencial vetor, ele segue o espaço que você dá. Qualquer espaço que você vai, ele é um vetor. E o escalar, qualquer espaço que você vai, é um escalar. Então, a partir do escalar e do vetor, você vai construir 2 vetores. Você vai construir um vetor elétrico. O que é o teu campo elétrico? O campo elétrico, você imagina que ele sempre seja alguma coisa que satisfaça a lei de Coulomb. Qual é a tua ideia do fenômeno eletromagnético em qualquer dimensão para onde você vai? Que o laplaciano do φ seja a densidade de carga. Você coloca isso como paradigma. O paradigma para você do eletromagnetismo é a lei de Coulomb. Então, para onde é que você vai usar a lei de Coulomb. Você vai usar sempre isso. Laplaciano de φ igual a uma carga, vamos dizer, na origem, que é a função delta. Então, se for um espaço de d dimensões espaciais, vai ser um delta de x. Certo? Ou seja, você tem essa equação aqui, divergência de E igual a carga na origem. Q sobre y0, delta. Esse delta aqui é um delta de d dimensões. Quando você tira a divergência, aí você imagina, se eu tenho uma carga na origem, eu estou no espaço de d dimensões, eu não perco a simetria esférica. Então, meu campo elétrico deve depender só da distância. Então, o fluxo do campo elétrico deve ser o campo elétrico na superfície, que é todo igual, você deve ter um problema de simetria esférica, mesmo que você tenha de d dimensões, não importa. Você teria o campo elétrico de d dimensões lá no campo radial. Você tem um problema esférico, você só tem um componente radial, o campo elétrico, por causa dessa equação aqui. Você imagina que a lei de Coulomb que seja universal. E aí, você vai pegar o elemento de área no espaço de d dimensões. O elemento de área no espaço de d dimensões dá 2π a uma certa potência. A pergunta é, qual é o elemento de ângulo sólido de d dimensões? Você faz isso, é fácil, é só usar coordenadas cilíndricas e esféricas. Mas o que é importante é a dependência espacial. Se eu estou no espaço de d dimensões, o elemento de área é r elevado a d menos 1. Se eu estou em 3 dimensões, é R2. Então, o meu campo elétrico, ele cai sempre com a carga sobre alguma potência de 2π, mas o que é importante é que o comportamento dele seja R elevado a d menos 1. Ou seja, se eu estou em 3 dimensões espaciais, ele é 1 sobre R2. Se eu estou em 2 dimensões espaciais, ele é 1 sobre R. E se eu estou em uma dimensão espacial, é 1 menos 1 é 0. O campo elétrico é constante. Então, à medida que eu me afasto da carga, o campo elétrico muda. Isso é o efeito de uma dimensão.
Então, se eu estou em 4 dimensões espaciais, o campo elétrico cai com 1 sobre R3. Então, o que acontece com o campo elétrico? Ele, sempre que você aumenta, o que é o fenômeno elétrico? As linhas de campo se distribuem. Se você tem mais dimensão, a tendência do teu campo é se abrir para mais dimensões, então ele enfraquece. Então, à medida que você aumenta a dimensão do espaço-tempo, você está aumentando esse denominador, porque no fundo você está aumentando o número de direções para onde o teu campo se espalha. À medida que você vai para dimensões menores e menores e menores, o teu campo vai se fortificando. Então, quando você está no plano, o teu campo elétrico está com 1 sobre R, não está com 1 sobre R, no grafeno, está 1 sobre R. Então, o potencial, a derivada para dar 1 sobre R tem que ser logarítmico. Então, o potencial já não cai nem mais com 1 sobre R, o potencial é logarítmico. Então, a interação eletromagnética, ela cresce devagar, logaritmicamente. Né? O logaritmo é uma coisa que cresce muito lentamente. Mas ela cresce, ela não é mais 1 sobre R. Então, o campo elétrico, ele se enfraquece muito com a dimensão. Mas o campo elétrico, porque o paradigma do eletromagnetismo é a lei de Gauss. Então, o campo elétrico ele é um vetor, e ele, em qualquer que seja a dimensão, isso vale. Mas o campo magnético é um rotacional de um vetor. Então, você imagina que você está em 4 dimensões, não 3. Se você tem um vetor em 4 dimensões, você tem AX, AY, AZ e AW. O que é o rotacional? Vai ter que tirar DX, DY, DZ, DW. Então, para o rotacional, você vai tirar dx do AY, dy do AX, dx do AZ, dz do AX, dx do AW, aí vai ficar dy do AX. Então, você vai fazer, no fundo, combinação de 4, 2 a 2. Vai pegar sempre um elemento daqui, por exemplo, vai pegar desses 4 elementos, vai fazer sempre uma coisa antissimétrica. Você vai ter sempre algo, dx do AY menos dy do AX. Você vai poder tirar dx do AZ menos dz do AX. Porque o rotacional é sempre antissimétrico. D de alguma coisa, daquela é sempre essa estrutura. 1, 2, 2, 1. Você não pode pôr dx do AX, dx do AX, dx do AX dá 0. Dx do AY menos dy do AX. Dx do AZ menos dz do AY. Dx do AW menos dw do AX. E assim você vai. Então, você vai formar 6 objetos independentes aqui. Combinação de 4, 2 a 2. Certo? Então, o teu rotacional em 4 dimensões é um objeto com 6 componentes. É uma coisa assimétrica. O fundo rotacional é uma matriz. Ele vai ser algo desse tipo. É porque você está em 3 dimensões, e justamente 3 dimensões ela é crítica, no sentido de que toda matriz antissimétrica 3x3 é equivalente a um vetor. Se você pegar uma matriz antissimétrica 3x3 mais geral possível, qual é a matriz antissimétrica 3x3 mais geral possível que você pode chamar? Toda matriz antissimétrica tem diagonal dupla. Se ela é antissimétrica, aqui você tem A, aqui você tem menos A. Aqui você tem B, aqui você tem menos B, aqui você tem C, aqui você tem menos C. Então, toda matriz antissimétrica, em 3 dimensões, ela tem 3 elementos. Então, é um vetor. Você pode fazer sempre essa associação. Você pode dizer que o M12 é a componente Z do teu vetor, o M13 é a componente 2 e o M23 é a componente 1. Você faz essa associação. MJ é epsilon e JK dk. Você pode transformar uma matriz antissimétrica num vetor, mas só em 3 dimensões. Por isso que o rotacional em 3 dimensões é um vetor. Porque em 3 dimensões, matrizes antissimétricas são equivalentes ao vetor. Porque, na verdade, o rotacional é sempre uma matriz antissimétrica, independente da dimensão para onde você vai. Só que, em 3 dimensões, uma matriz antissimétrica, pela álgebra linear, a gente sabe, é equivalente a um vetor. E se você está em 2 dimensões? 2 dimensões, que é o caso do grafeno. Qual é a matriz antissimétrica mais geral? 0, A, menos A, 0. Por isso o campo magnético não está lá. E se você está em uma dimensão? Qual é a matriz antissimétrica 1 por 1 mais geral que você pode escrever? A diagonal dela é 1. Só tem uma elemento, ela é 0. Matriz antissimétrica unidimensional é 0. Não existe matriz antissimétrica unidimensional. 0. Em 2 dimensões é um escalar, em 3 dimensões é um vetor. Agora, se você está em 4 dimensões, qual é a estrutura da tua matriz antissimétrica? Diagonal 0. A menos A. B menos B. C menos C. D menos D. E menos E. F menos E. Então, o elemento é um objeto com 6 elementos independentes. Então, o rotacional em 4 dimensões, ele tem 4 elementos independentes. Ele não pode ser um vetor.
E teria que ter 6 componentes para ser um vetor. Então, o rotacional só é um vetor em 3D, justamente no mundo que a gente está. Se a gente já nascesse grafeno na vida, se a gente fosse grafeno, a gente ia ver um campo magnético escalar. A gente não ia ser muito complicado para a gente perceber a lei de Biot-Savart como um vetor. Tá entendendo? Então, o campo magnético é que vai te formiguinha, o campo magnético é um escalar. Então, o que vai dizer para você a dimensão, então, o que vai dizer para você a dimensão que você está é o campo magnético. O campo magnético é muito importante nesse sentido. Tá certo? Outras coisas, tem bastante tarefa para fazer e bastante coisa para pensar. Né? Semana frutífera ali, na semana que vem nós temos aula na segunda-feira, é isso? Dia 3, segunda-feira. Então a gente vai ter, não vou ter nem uma semana ainda de liberdade. Dia 3 da segunda-feira, se Deus quiser. Nos encontramos dia 3 às 4h30. Então, um abraço.